Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 80, intitulado Opiniões. Passagem bíblica, Lucas, capítulo 6, versículo 26. E Jesus disse: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Considerações de Emmanuel. Sempre lembrando, as considerações do Emmanuel é um facilitador para que possamos compreender a passagem bíblica. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rebatada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes marcantes como a terra, não será possível agradar todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas por tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. É grandioso essa passagem bíblica e as considerações do Emmanuel esclareceu tudo. Iniciaremos aqui em Lucas 6, capítulo 26, quando Jesus diz: Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Imagine, você vai em algum ponto, algum lugar, um evento, e você é aquele que foi escolhido para pronunciar o evangelho ou qualquer assunto. E de repente todos ali vão concordar com você. Será que realmente estão concordando com você? Ou será que estão simplesmente aplaudindo porque a massa está te aplaudindo? A própria passagem bíblica diz assim: Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Impossível, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ou seja, era uma época onde não se buscava o conhecimento. Então, qualquer um que tinha o conhecimento, os ouvintes tinham tudo que ele falava como verdade. Ele não conhecia o evangelho.
Então, ele tinha que concordar com o que era dado a ele, para compreensão. Só que a compreensão, muitas das vezes, era direcionada aos interesses de quem estava falando. E hoje, você está falando para uma plateia. Se a plateia não tiver o conhecimento, certamente eles vão ver a sua verdade, que pode ser mentira, como verdade. Sendo assim, nos leva a estudar, a buscar o conhecimento. Porque a partir da hora que a gente ouvir, você vai saber distinguir se é verdade ou se é falso. Muitas das vezes, aquele que está falando, ele vê aquilo como verdade, mas na realidade não é verdade. Ele foi conduzido a compreender aquilo como verdade. Quando você tem a compreensão, fica tudo mais fácil. Nas considerações do Emmanuel, diz assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável. Ou seja, a pessoa fala bonito, legal, poxa, esse cara tem conhecimento. Mas se eu não tenho como compreender. Mas se eu não tenho, para mim a verdade é ali. As quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Olha o que o Emmanuel fala. Vai na sua consciência. Coloca uma fé raciocinada, um pensamento raciocinado. Será que isto é verdade? Porque a lei de Deus realmente está gravada em nossa consciência. Nós já sabemos o que é certo e errado. E continua Emmanuel. Porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Se nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se a gente escuta e tem esse conhecimento, a gente sabe distinguir uma coisa da outra. Simples assim. E o Emmanuel continua. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Se nós esforçamos, nós começamos a compreender. Então, como diz o outro, nós já começamos a distinguir as coisas. Agora vai. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Aí agora vamos entender. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a terra, olha aqui os interesses, chocantes, os interesses diferenciados, não será possível agradar a todos simultaneamente. A gente não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo. As pessoas vão se convencendo à medida que elas vão tendo conhecimento, vão aprimorando, fazendo seus doutorados, seus mestrados. Aí sim, aí você fala numa linguagem que todo mundo vai compreender. Continua Emmanuel. O homem da verdade será compreendido apenas, em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Você tem conhecimento, você já conhece a verdade, você falar, ele vai compreender. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Então você pode estar falando a verdade que tem. Se aqueles que não têm conhecimento, eles não vão conseguir te aplaudir ou vão te aplaudir sem saber o que está fazendo. Aí Emmanuel continua dizendo: o mestre em sua época não reuniu as simpatias comuns. Olha para mim, Jesus não conseguiu convencer todo mundo. Não queira você fazer isto. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas, aqueles que já formaram opinião própria sem ter o próprio conhecimento da profundidade. E ele ainda exemplifica um pouquinho mais do que o Emmanuel, exemplifica aqui dizendo assim: para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Olha aqui. Maria de Magdala, Jesus era o grande. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. Olha a visão que Caifás fazia de Jesus. Realmente, ele era um revolucionário, foi um revolucionário e é um revolucionário, porque muda todos os conceitos. Agora, para que a gente possa compreender isso e viver, sobreviver a tudo isso, se era Maria de Magdala ou Caifás que estava com a verdade, precisou de quê? Como diz o Emmanuel aqui, o tempo foi a única força de esclarecimento. Foi a única força de esclarecimento, foi exatamente o tempo. Não tinha outra maneira. Não tinha outra maneira. Quando diz assim:
Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Aí sim, aí nós temos a resposta correta. Nós não podemos viver na verdade e na mentira ao mesmo tempo. A gente tem que aprender a distingui-las. Que possamos nos encontrar em uma outra oportunidade, se assim for a sua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.